Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nessa aula iremos aprender a trabalhar com um periférico muito utilizado nos PICs, que são as portas. Iremos detalhar o funcionamento, configuração e periféricos associados às portas, aos pinos do nosso microcontrolador. Também traremos exemplos de aplicação muito úteis e comuns, tá bom? Novamente aqui seguem alguns links relevantes que vão nos auxiliar no desenvolvimento do estudo. Temos aqui a vista da parte superior de um PIC 18F4520, certo? E marcado no quadrado está o bloco inteiro da porta D ou porte D para os íntimos. Observe aqui também que nesse bloco tem aqui uma parte do meu porte C. Mas como é que a gente enxerga que a gente está visualizando um porte D ou um porte C? Olhando aqui para essa nomenclaturazinha, né? RD4, RD5, RD6 para porte D ou RC para porte C, tá bom? Veja que o fabricante já apresenta algumas dicas de como cada pino é utilizado ou como será utilizado, através de uma seta de informação que vai mostrar a direção de como esse pino é pretendido ou foi pensado, tá? A título de exemplo, aqui nós temos o pino 11 e o pino 12, ou o pino 32 ou 31, que são a alimentação, que vão receber a alimentação. Você vê que a seta é para dentro da máquina. Ou o pino 1 aqui, que pode basicamente ser utilizado como MeClear, né, o Reset, Memory Clear, tá? E basicamente ele vai ser utilizado para receber informação, tá? Receber comando. Já os demais pinos, por exemplo aqui o pino 2, ele pode ser entrada ou saída, e isso fica a cargo do programador, tá? Bom, cada pino, por exemplo aqui novamente o pino 2, pode ser atribuído a um periférico distinto, certo? Nesse caso aqui eu tenho o periférico associado ao porte A, tá? Ou ao periférico associado ao Analogic 0A, ou conversor analógico digital, certo? Alguns pinos eles podem receber mais de um periférico, por exemplo, como é o nosso casozinho aqui, ó, do pino 40, ele pode receber até 3 opções de periféricos correspondentemente. Alguns pinos eles podem ir além, pode ser que ele seja até 4 periféricos, por exemplo aqui no pino 33, ele pode ser o porte B0, pode receber uma característica de interrupção, pode receber um FLT ou um analógico 112, tá? Pode ir até 4 periféricos associados a um único pino, certo? O ideal é que quando você vai desenvolver o programa, você trabalhe exclusivamente com um único pino, certo? Associado a um único periférico. Isso facilita bastante a programação. Mas em algumas situações, em alguns casos, pode ser que você possa fazer intercâmbio, né, durante a execução do código entre cada um desses periféricos aqui associado ao pino. Vai depender, mais uma vez, da sua aplicação. Ok? Aqui, nós temos a aplicação direta de um PIC, né, associado aqui a um display de 7 segmentos, um conjunto de display de LED de 7 segmentos. Então as portas elas são um recurso muito poderoso do microcontrolador, uma vez que é por meio delas que o PIC pode se comunicar com os demais componentes do sistema, no caso aqui um display, um conjunto de botões, um conjunto de LEDs, relés, buzzer e assim por diante. Tá? Então com essas portas nós podemos ler um botão, acender e apagar LED e assim por diante. Tá? Então para vocês observarem aqui o que está ocorrendo, esse meu conjunto de porte D aqui está associado aqui do pino 19 até o pino 30, a esses nomezinhos aqui, ó, QL0, QL1, QL2 e assim por diante, certo? E aqui no meu diagrama, o QL0 está sendo interconectado por meio desse bus até aqui o pino A, tá? Ou o A, o elemento A que vai representar esse rapazinho aqui no display de 7 segmentos. A, depois vem o B, C, D, E, F, G e o ponto. Cada um deles está associado aqui na parte inferior, tá? E associado a um QL correspondente lá no porte D. Para cada segmento desse daqui, também existe uma associação, segmento 1, segmento 2, segmento 3 e assim por diante, que também tem uma associação ao QL8, QL9, QL10, QL11 correspondentemente. E cada um deles vai num porte diferente. Por exemplo, o QL10 aqui está associado lá no porte A2, QL11 está lá no porte A5. E aqui QL8 e QL9 vai lá no RE0 e RE2. Então, observe que nessa aplicação aqui eu tenho diferentes portes, tá? Para diferentes funções. Legal, né? Bom,
Então as portas, por serem compartilhadas com outros periféricos, ADC, comparador e etc., então é importante que a gente tenha a configuração correta e desabilite um módulo associado a cada porta ou pino. Tá? Então o exemplo que eu trago aqui ao lado, o exemplozinho dessa listagem, certo? Esse exemplozinho aqui, tá? Ele vai trazer a configuração passo a passo dos módulos que estão associados a porte A, certo? Por exemplo, no porte A tem o conversor analógico digital, então nós vamos ter que interferir no registrador associado ao analógico digital. Além disso, nós também temos o módulo comparador aqui, ó, e o registrador associado a ele. Então, nós vamos desabilitar os periféricos ADC e CMCOM por meio dessas linhas aqui que são introduzidas. Tá? Além disso, depois que você desabilita os periféricos, nós vamos ter que configurar a porta por meio do registrador TRIS correspondentemente. Tá? Beleza? Bom, vamos dar uma olhada rapidinho aqui no datasheet do nosso PIC, tá? Para ver o que é cada conjunto de bits que estão sendo associados a esse ADCOM1 ou a esse CMCOM. Tá? Então, vamos aqui para o nosso datasheet. E aqui eu já coloquei na página do nosso PIC, certo? Igual o que a gente está vendo na apresentação. E lá, aqui nos bookmarks, a gente pode ver vários capítulos que são referentes aos nossos periféricos, aos nossos módulos e assim por diante. Então nós temos interesse em ver aqui nos I/O ports, tá? Capítulo 10, ou seção 10. E lá ele vai trazer aqui a operação genérica da porta. Mais à frente a gente vai estudar isso daqui. Mas bem aqui, ó, nesse exemplo é o que nos interessa, é como fazer a inicialização em assembly, tá, da porta A. É similar ao que a gente vai estar apresentando, só que aqui ele utilizou valores em hexadecimal e lá eu optei por trabalhar com valores em binário. Tá? Então, para a gente enxergar o que esse ADCOM faz, a gente tem que pular para outra seção, mais aqui à frente, que é a parte do conversor analógico digital, aqui na seção 21. Tá? E lá a gente manipulou o ADCOM, então aqui ADCOM1 é o registrador de controle do conversor analógico número 1. Então a gente está manipulando esses bits aqui, ó, esse e esse, o PCFG do 0 até o 3. Tá? Bom, então o que cada bitzinho desse aqui ele vai fazer? Bom, nós temos aqui, ó, várias combinações binárias, tá, indo da configuração 000 até a configuração 1111, e ela vai dizer o que cada bit correspondente ao conversor analógico digital vai representar. Tá? Então, se eu manter aqui todos eles zerados, do AN0 até o AN12 vai ser tudo associado ao conversor analógico digital. Enquanto que se eu vier e deixar tudo 1, 1, 1, 4 uns, todos esses aqui vão ser associados à parte digital. Tá? A para analógico e D para digital. Então vamos supor que você queira que somente o AN12 seja digital. Beleza, você tem um conjunto binário para fazer isso. 1, 1, 0, 0. Vai ser digital e o restante vai ser analógico. Tá? Então observe que essa sequência aqui, ó, ele pode permitir, por exemplo, que somente o AN0 seja analógico e o restante seja digital. 1, 1, 1, 0. E a gente vai ter que transportar esse tipo de informação binária para o nosso código. Então a gente faz isso por meio aqui do nosso ADCOM1 e eu estou enviando esse conjunto binário. Então aqui eu estou utilizando 0, 1, 1, 1, que seguindo a nossa tabela, 0, 1, 1, 1, está aqui, ó. Todo esse conjunto aqui é analógico, certo? Ó. E o AN8 até o AN12 vai ser deixado como digital. Bacana, né, pessoal? Bom, aqui nós também configuramos o comparador, os comparadores digitais. E aí a gente vai ter que ir para outra seção, lá no datasheet. Então aqui, ó, logo depois, né, a seção 22, Comparator Module. Bom, aqui nós vamos olhar o registrador que nós fizemos a intervenção, né? Aqui, ó, os modos de operação do comparador, tá? E aqui ele bota o meu circuito comparador e ele diz, ó, se os meus bits do CM2 até o CM0 forem todos zeros, 0, 0, 0, tá? Do meu registradorzinho
aqui o meu CMCOM, tá? Então esse conjunto desses 3 bits aqui vão definir como é que eles vão operar. Então se eles forem todos zeros, os meus comparadores serão associados aos pinos, respectivamente. Já se todos esses bits forem uns, os meus comparadores aqui serão desabilitados, né? Eles serão conectados aqui à referência, ao 0 volt, né? E aqui todos os pinos serão associados à parte digital. Tá? E aí você tem, mais uma vez, outras formas aqui de configurar essa associação, respectivamente. Tá? Então, quando você está desenvolvendo a aplicação, você pode vir consultar aqui o datasheet sem problemas, enxergar como esses bits são associados, tá? Para facilitar o seu desenvolvimento. Bacana, né, pessoal? Bom, voltando aqui para a nossa apresentação, vamos olhar agora em detalhes o que o meu port, o que o meu tris, o que o meu lat, eles fazem. Tá? Então, quando você tem aqui um pino associado ao port, tá? Um único pino ele vai estar associado a um circuito similar a esse daqui, certo? Em que você tem uma memória que a gente vai chamar aqui de lat, tá? É uma trava, certo? Uma trava para os dados, para a informação, uma trava para o tris, que vai dizer como é que é a direção com que esse pino aqui vai ser associado, certo? E uma outra trava associada aqui à questão da leitura, certo? A leitura do pino, tá? A leitura do port, certo? Bom, vamos começar entendendo o que é a direção do pino. A gente viu que esse pino pode ser tanto saída quanto entrada. Uma saída significa dizer que quando você escreve dentro do seu programa um valor binário 1, tá? Você está querendo que esse valor binário 1 se transforme em sinal elétrico aqui no pino. Por exemplo, acionar um LED, tá? Ou acionar um relé. Simbolizando que 1, lógico, vai se tornar uma tensão aqui no pino. Então quem vai fazer essa interface é esse circuito aqui, certo? Então, vamos supor agora que você queira ler do mundo externo que o usuário pressionou um botão. Então você está querendo transferir a informação do pressionar de um botão para dentro do programa. Então você está mudando a direção desse pino para entrada. Tá? Então quem é responsável por dizer que esse pino aqui vai ser entrada ou vai ser saída é esse lat. Certo? Então a gente escreve no registrador tris, tá? Como é que cada lat desse daqui vai operar, se ele vai ser entrada ou se vai ser saída. Tá? Então, quando a gente escreve 1 no tris, a gente está transferindo para esse bloco aqui de lat, tá? Por meio desse D, e transferindo para esse conjuntozinho aqui, ó, esse bufferzinho aqui, se ele vai transferir informação ou se ele vai desabilitar esse rapazinho aqui. Tá? Então, se eu escrevo 0 aqui no meu tris, esse rapazinho aqui, ó, como ele é invertido, ele vai habilitar esse buffer ou esse amplificadorzinho aqui. Tá? Então, se vier 1 aqui nele, ele vai transferir esse 1 para o meu pino. Se vier 0 aqui para o meu buffer, ele vai transferir 0 aqui para o meu pino. Tá? Bom, se aparecer aqui nessa minha memória 01, ela vai ser armazenada. Tá? E de onde é que vem esse 01? Vem aqui do meu barramento de dados, tá? Esse meu databus. Certo? Aí você pode estar se perguntando, mas dentro de um registrador desse daqui, um lat, um tris, eu não tenho 8 bits, eu não estou escrevendo 8 bits, como é que aqui só está aparecendo um único barramento, uma única linha do barramento? Bom, aqui está mostrando apenas um único bit dos 8 que você tem disponível aqui dentro de um registrador tris ou de um registrador port, certo? Então, quando você escreve num registrador port, você está escrevendo num bloco desse daqui, de forma simultânea, 8 bits. Você está escrevendo 8 bits simultaneamente em 8 circuitos iguais a esse daqui. Quando você está escrevendo num tris desse daqui, você está escrevendo neste barramento em conjunto com a escrita e o acionamento de um bloco tris desse aqui de forma simultânea em 8 blocos simultâneos desse daqui. Tá? É essa a ideia que existe por trás de um circuito como esse. Ok? Bom, ao realizar a leitura do port, quando você configurou esse pino aqui como entrada, a parte que vai garantir a transferência de informação é essa parte aqui inferior, certo? Esse bloco aqui de memória, tá? Que quando você faz a mudança de estado desse pino, ele é transferido aqui por meio de um buffer, tá? Um amplificadorzinho aqui de entrada, e transfere aqui para esse meu bloco de memória. Aqui o estado mudou
de 0 para 1, essa memória armazena, fica armazenado 1 aqui dentro dele e ele transfere aqui para o meu circuitozinho de habilitação, desabilitação, de conexão e desconexão dessa minha memória para o meu barramento de informação, aonde eu consigo acessar por meio do programa o estado desse pino, certo? Então eu deixo aí como exercício para o aluno ele tentar entender melhor como é que os zeros e uns eles trafegam dentro desse circuito, tá? Mas geralmente a gente, do ponto de vista de programação, a gente deixa isso escondido, certo? A gente simplesmente precisa entender que se eu escrever aqui no meu port, eu vou estar transferindo isso aqui para o meu pino. Se eu fizer uma leitura do port, eu vou ler o que está acontecendo dentro desse meu LET e vendo aqui isso já no ponto de vista do meu programa. Beleza, né, pessoal? Bom, então meu port X aqui, esse X aqui pode ser port A, port B, C e assim por diante. Ele vai ser um registrador de 8 bits bidirecional. O meu tris, por sua vez, é um registrador de 8 bits e tem o seu correspondente a um port. Então, o port A vai estar associado a um tris A, port B associado a um tris B e assim por diante. Então, esse registrador ele vai instruir se um determinado conjunto de pinos vai ser saída de dados ou se vai ser entrada de dados. Exemplo, acionar um relé. Então, eu teria que fazer o meu tris associado .bit receber 0. Tá? Então, por exemplo, o bit 0, recebendo 0, vai ser saída. Meu tris associado a um determinado bit sendo 1 vai ser entrada, tá? Como eu estou colocando aqui embaixo. Por exemplo, em um conjunto de botões, o tris associado tem que ser 1. Beleza, né? Já o LET, ele é um registrador de 8 bits bidirecional. A finalidade dele é armazenar o valor que deve ser enviado ao port. Ele é um circuito intermediário que auxilia na manipulação da informação dentro do microcontrolador, tá? Na maioria das aplicações, nós vamos trabalhar apenas com os tris e com o port. Beleza, né? Esse exemplo aqui que eu estou colocando, tá? Ele vai usar as instruções BSF e BCF para fazer uma modificação nos bits individuais dos registradores tris ou port. Então vamos entender o que essa aplicação está fazendo aqui, né? Bom, aqui eu estou mudando para o banco 1, estou mandando setar o bit de posição 0 lá dentro do meu tris B. Tá? Então eu vou transformar meu pino RB0 como entrada. Tá? Vou retornar aqui para o banco 0. Certo? Entre esse conjunto da linha 22 e linha 23, eu posso colocar quantas instruções eu quiser. Certo? Mas basicamente, aqui eu vou saltar direto para 24, onde eu vou setar agora o meu port B, tá? De pino 0. Certo? Vou escrever 1 no LET do RB0, que nesse caso ainda vai ser entrada. Vou fazer uma mudança aqui para o banco 1. Vou limpar agora o bit de posição 0 do meu 3B. Vou transformar o RB0 agora em saída. Certo? BSF antes era entrada. E agora o BCF do 3B pino 0 vai ser saída. Então nesse momento o pino 0 será inicializado em 1 devido ao LET. Tá? Então como o LET aqui ele já tinha setado aqui, ó, bit 7 da posição 0, ele vai setar devido ao LET. Tá? E aqui a gente vai voltar para o banco 0. Tá bom? Um programazinho aqui bem simples, que a gente manipulou diversas vezes, tá? O tris e o port com o meu BSF e o meu BCF. Bom, outro exemplo, que a gente vai agora utilizar as instruções MOVEF, MOVEWF, tá? Para que a gente possa fazer a alteração completa nos registradores tris e port. Tá? Bom, nesse programazinho aqui, ó, a gente vai estar escrevendo o valor decimal 10, tá? Não é um zero binário, é 10 em decimal, lá dentro do W. E a gente vai transferir o W diretamente para o port B, certo? Então aqui nesse caso, a gente está transferindo 8 bits em um conjunto de instruções, em uma única instrução, em um único ciclo de clock, tá? Em um único ciclo de máquina, tá? Para o port B. Esse NOPzinho aqui é uma no operation, ele não vai fazer operação, tá? Não vai executar, vai só consumir ciclo para garantir a escrita no port. Tá? Já esse meu MOVEF aqui na linha 34 vai fazer a leitura do meu port e vai transferir para o W. Tá? Observa que antes aqui a gente precisava escrever vírgula 1, vírgula 0. Tá? Nesse caso aqui a gente pode também utilizar vírgulas W. Tá? Para dizer que eu estou querendo, ó, transfere o valor do port lá para o W.
E aí eu vou utilizar o MoveWF para esse meu carinha chamado aqui dado, tá? Que eu vou ler o que estava lá no port e vou transferir para esse meu EQU correspondente ao dado, tá? Então esse nopzinho aqui, MoveFW, são outras instruções e formas diferentes de trabalhar com as instruções do PIC. Beleza, né? Como sugestão aqui para você fazer um aprendizado melhor do que a gente viu até agora, eu sugiro você fazer uma alteração como exercício da aula 3 para que, vamos lá, a gente inverta a lógica do LED, fazendo com que ele acenda quando o botão está solto e apague quando o botão for pressionado, tá? Então qual é a lógica aqui, a inversão de lógica? Quando eu apertar o botão, certo? Eu quero que o LED apague. Quando o botão estiver solto, eu quero que o LED acenda. Então você vai escrever um conjunto de rotinas, tá? Diferentes para fazer essa lógica do LED ser invertido do que a gente fez na aula anterior. 2. Eu quero que você implemente mais um botão e mais um LED, totalmente independentes desse primeiro caso aqui, tá? Então você vai ter que configurar os bits trees correspondentes desse novo botão e desse novo LED, dessa nova aplicação, tá? Então faça o conjunto de botão e LED operar de uma lógica diferente, certo? Diferente do que eu coloquei aqui, fica a seu critério, certo? Por exemplo, eu quero que quando o usuário não esteja apertando o botão, ele fique piscando, o LED fique piscando, fique alternando. E quando eu apertar, o LED pare de piscar e fique apagado. Fique o tempo todo apagado. Tá? É uma lógica diferente, é uma sugestão de lógica diferente. Tá bom? Bom, para a base que você pode desenvolver essa aplicação, tá? Eu estou sugerindo mais uma vez o circuito que a gente viu lá na aula 3. Tá? E aí você pode, por exemplo, modificar aqui o RA2, RA3, pode usar aqui o RD, certo? O RD0, RD1, para um conjunto de LED e botão diferente. Tá bom? Eu deixo isso aí para o aluno trabalhar um pouquinho a criatividade também. Beleza, pessoal? Bom, com isso a gente chega ao final da nossa aula, certo? Eu espero que todos tenham compreendido aqui os conceitos. E qualquer dúvida pode colocar lá no chat, pode colocar lá no Classroom, sem problema, tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima.